Bom, pessoal, agora a gente está aqui com a segunda parte do simulador de presença, tá? Então eu já completei, inclusive o circuito aqui, tá? Só para a gente lembrar aqui, ó. Então faltava essa parte aqui do relé, né? Interligado a essas lâmpadas aqui. Essas lâmpadas que eu estou colocando aqui, gente, é para simular, por exemplo, o caso do televisor, é para simular, por exemplo, no caso de um rádio, tá? De algum eletrodoméstico, para poder fazer exatamente a simulação de presença. Então, como a gente havia discutido, o simulador de presença, qual que é a finalidade dele? Ele, diferente do alarme, que o alarme ele atua exatamente na invasão do recinto, né? Exatamente desse cômodo. O simulador de presença, quem estiver olhando lá de fora vai ter a impressão que existe algum movimento na casa não existindo. Tá? Então ele tem uma proteção mais psicológica de a situação. Vamos só lembrar um pouquinho no conceito do projeto que agora, porque a gente fechou totalmente, né? Então, vou deixar até para mostrar aqui com certeza o que está acontecendo. O 555 aqui nessa configuração, né? Ele está com uma configuração chamada astável. Os valores desses componentes aqui, eu já comentei numa aula anterior, ele faz surgir exatamente um tempo de oscilação aqui no pino 3 de 1 segundo. Então esse 1 segundo ele entra nesse contador em anel, que é o famoso 4017, tá? E aí, aqui no pino 3, né, que é o Q0 aqui, fica em 1, e aí a cada 1 segundo ele vai pulando. E à medida que ele vai pulando aqui, ele faz um anel, ele volta para o 3, fica pulando, faz um anel. E aí, automaticamente, o que acontece? Para acionar um relé, o relé não pode ser ligado direto numa porta lógica, tá? A porta lógica ela não tem corrente suficiente para excitar exatamente um relé. Além disso, tem um detalhe também de uma coisa chamada taxa de variação de tensão por tempo, ou seja, quando o relé ele volta, ele pode queimar facilmente a saída da porta lógica, e para evitar isso, então a gente precisa de um circuito chamado driver de acionamento. Nesse caso, um dos mais famosos que existe é esse o LN2803, tá? Que funciona certinho. Então, o que nós vamos ter aqui então? Quando essa saída Q0 for acionada, ela automaticamente vai mandar aqui para o pino 1 do 2803, tá? Aí depois manda para o 2, para o 3 e para o 4 simultaneamente e alterna essas portas lógicas O aqui, atingindo aqui a saída. Então vamos concentrar nesse pedacinho aqui, já que o anterior já foi explicado, vamos fazer a simulação aqui, ó. Então na simulação lá, tá vendo, ó? Ele manda 0, igual eu falei para vocês, ó. Então o relé aqui, gente, ele está recebendo 0. Tá? Então quando eu fechar aqui, ó, começar a simulação, presta atenção nesse 1C e nesse 2C aqui, ó. Ah lá. Ah lá, ele mandou 0. Tá vendo? O cinza no Proteus ele é alta impedância, quer dizer que o circuito ele está em corte, né? O transistor está em corte lá do integrado. Então aqui o VCE foi para 0, foi lá e ativou, e aí nós temos a lâmpada acionada. Quando passar mais 1 segundo, olha lá, esse 0 vai vir para cá, ó. Olha lá, ativou a lâmpada 2. E aí a gente tem esse ciclo intermitente que está acontecendo lá, tá vendo? Ó? Certinho, fazendo a simulação do nosso circuito aqui. Uma das coisas importantes que a gente tem que verificar em relação a esse projeto aqui é que onde é que nós vamos encontrar essa parte do relé aqui, ó, tá? Então o relé aqui, você vem aqui na parte do Pico Components e você digita aqui relay. Vou colocar relé aqui, certinho. Aí você vem aqui switch relays, tá? Aí você tem que vir aqui em generic, tá? Em generic aí você tem aqui 2 animados, tá? A diferença de um para o outro é porque o outro aqui, ó, tá vendo? Ele tem 2 saídas, não é o que acontece no que a gente vai fazendo no nosso projeto. O que tem apenas um, ele é reversível, tá? Então não existe no Proteus um relé apenas de um contato, ele é reversível. Tudo bem, isso não atrapalha a simulação, mas porém a gente tem que ter ciência que quando a gente for usar exatamente no DIP3, não vai ser desse jeito. No caso do DIP3, nós vamos utilizar com certeza ele apenas com um contato, tá? Aí você seleciona, não esquecendo que é o primeiro que está aqui, ó, tá active e tal. E aí, quando ele vier, ele vai estar com 12 volts,
tá? Aí você tem que trocar todos eles aqui, ó, que estão com 12 volts, você vai colocar ele com 5, tá? Então que a gente fizer colocar um aqui agora, ou o relé aqui, ó. Tá vendo? Quando você coloca, não, esse aqui não vale, não, desculpa. Cadê o relé? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Você pode ver que ele vem com 12. Aí você tem que clicar nele, tirar esse 12 e colocar um 5 aqui. Senão não funciona não, tá, gente? Então tá aí feito, só pra gente comentar. E o que acontece? Eu coloquei essa lâmpada aqui. Essa lâmpada não existe na PCB, gente. Na PCB nós vamos colocar um conector. Tá? Um conector de energia foi feito mesmo para simular o funcionamento. Tá? A gente tem que entender que o Proteus ele tem uma função exatamente de simular o funcionamento. Ele não tem o objetivo de fazer a PCB do jeito que a gente quer fazer no caso do Deep Trace, não. Então, eu coloquei esse VCine aqui, que é para a gente simular a tensão da rede elétrica. Tá? Então, a tensão da rede elétrica, a gente vai admitir que a parte de cima aqui é a fase, né, gente? Vou colocar até queria ensinar um texto aqui, quer ver? Tá, desculpa, o texto é aqui, ó. Isso. Então, nessa parte de cima aqui eu vou chamar aqui de fase. Né? E aqui na parte de baixo eu vou chamar de neutro. Tá? Então aí ficou uma coisa bem legal. Isso. Então aqui a fase, você pode verificar que aqui, ó, tá vendo? Ó, ela não chega aqui, no caso da lâmpada, não acende. Então, quando o relé for acionado, então essa partezinha aqui da chapinha, né, da ligação exatamente do relé, que é a parte que está em azul aqui, ela vai para lá e fecha o circuito entre a fase e o neutro. Quer ver? Olha só. Olha lá, fechou, tá vendo? Ó, então, junto à fase e o neutro, acendeu a lâmpada, a mesma coisa vai acontecer com o de baixo. Olha lá, certinho. Então, a fase está aqui, ela distribui, né, gente, em todo o circuito aqui automaticamente. Tá vendo a fase vindo aqui? Aí ela procura o caminho para poder ligar a lâmpada. Em contrapartida, nós temos o neutro aqui, passando aqui por trás, para poder fazer a interligação. Tá? É importante para a gente poder fazer essa parte de simulação. O VCIN, você vai colocar aqui amplitude 180, porque a rede elétrica ela é 127 volts eficaz, né? Ou ela, na verdade, 180 de pico. Você coloca a frequência de 60 Hz, tá? E no caso da lâmpada, você coloca 180 volts que está aqui. Pode deixar essa resistência, mesmo valor de 240 aqui, que não tem nenhum problema nenhum não. Tá? E aí a gente tem essa parte da simulação, conforme foi falado. Se a gente mudar os valores desses componentes aqui, a gente modifica o tempo, né? Porque aqui está dando 1 segundo. Tá? Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, para dar 10 segundos, 10 minutos melhor, o que iria acontecer? Nós teríamos aqui, ó, 10 minutos aqui, depois 10 minutos aqui para cá. Então, a gente teria realmente um comportamento de que tivesse gente ocupando determinadas áreas da residência. Se você colocar 20 minutos, aí que vai dar realmente a impressão que tem gente lá dentro mesmo. Se você colocar 1 segundo, vai virar uma discoteca, aí não dá certo o simulador de presença, não. O que dá certo o simulador de presença é exatamente esse tempo longo, né? Acendeu a luz lá da varanda, depois foi lá pro quarto. Então, quem estiver olhando lá, fala assim, tem uma movimentaçãozinha ali, tá certo? Então, eu não vou querer fazer nesse aspecto aí. Então, aí, ó, fechou a parte de potência, tá? Que a gente vai ter exatamente no nosso circuito, tá? Certinho, certinho. Aí, essa parte ficou maior aqui porque a gente fez uma união exatamente das entradas aqui. Tá dando 4 vezes o tempo aqui, tá dando 2 vezes o tempo. Bom, para a gente poder finalizar a parte aqui do projeto, outra coisa que é importante para a gente, eu tinha falado aqui, né? O vermelho é o positivo, tá? Então, por isso que eu automaticamente inseri aqui nesse bus os 5 volts, tá vendo? Esse 5 aqui para fechar com esse 5 aqui, né? A alimentação tá vendo aqui, os 5 volts
e vai alimentar exatamente a parte do relé. E para poder alimentar o circuito inteiro, eu estou utilizando essa parte do regulador de tensão aqui, ó, né? No nosso projeto lá do DIP3, a gente vai colocar uma fonte externa vindo com 12 volts, né? E esse 12 volts vai ser convertido em 5, tá? Para ele ser convertido em 5, a gente vai usar o regulador de tensão 7805, tá? O famoso 7805, que ele automaticamente pega os 12 volts e passa para 5. Né? Se fosse 6 volts, 7806, 7810 fosse 10 volts, né? E o 7812, caso a gente tivesse uma tensão maior que 12 aqui na entrada. Tá? Então a tensão vem aqui na entrada e converte, então esses 5 aqui é o que alimenta o circuito totalmente aqui. Isso aqui é a simulação que tem que ser feita por vocês aí do grupo. Tá? Eu acho que está bem especificado aí, não tem jeito de errar, vocês têm que dar uma treinada. Tá? Então, logicamente, o desenho de todo mundo vai ser exatamente o mesmo, mas a proposta é praticamente essa aí. Tá? Aí hoje a gente vai fazer agora um vídeo de como é que a gente vai pegar esse esquemático e a gente vai transformar ele no DIP3 para fazer o projetinho lá. Tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aí certinho.